Glória a Deus, irmãos e irmãs. Amém? Essa canção nos diz busca, o milagre. A palavra de Deus nos convida a buscar, buscar o Senhor, buscar ser generosos, buscar o caminho do desprendimento, do praticar a palavra. E esse tempo de louvor é também um tempo de louvarmos a Deus com aquilo, ou através daquilo que Ele coloca na nossa mão, os recursos que Ele nos confia, de nos lembrar que Deus nos convida a sermos mordomos, aqueles que administram os talentos, a sabedoria, os dons, aquilo que Deus coloca para nós, a vida que Deus soprou em nós. Esse é o momento também de nós trazermos ao altar um pouco do que Deus nos tem dado, como um passo de fé, para que a nossa generosidade não seja manifestada só aqui no templo, também aqui no templo, mas também para fora do templo, é lá com as pessoas da sua casa, da sua família, com os amigos, as pessoas que você entende que precisam também do seu socorro, da sua mão generosa e amiga. Enquanto você ouve a canção, você que trouxe seu dízimo, a sua oferta, venha até o altar, entregue com alegria, com gratidão, em nome de Jesus. Teu nome, Pai, nós queremos te louvar, te dar graças por essa noite, te louvar porque até aqui tu tens nos ajudado e tu és esse Deus que nos convida a buscar porque o Senhor tem a nos oferecer. Tua palavra diz que se nós somos pais, mal sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o Senhor, que é bom, dará o Espírito àquele que lhe pedir. Nós estamos aqui, Senhor, somos gratos pelos recursos que chegam à tua casa, o suprimento das necessidades, ó Deus, da tua obra. Te louvamos por aqueles e aquelas que generosamente trazem ao altar, ó Pai, um pouco daquilo que o Senhor lhes tem dado. Louvado seja o teu nome, que o nosso coração continue no exercício contínuo de generosidade, ó Pai. E nós te pedimos que o teu Espírito, que é santo, nos ministre nessa noite, ó Pai, nos fale, nos traga palavras de vida, palavras que toquem o nosso coração, que nos ensine, que nos encoraje pelo caminho da eternidade, que nos encoraje a vivermos no reino de Deus, submissos à voz do Senhor do reino. Que seja assim, Pai, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Graças a Deus, né? Saí de uns dias de férias, nós estávamos com 0 caso positivo, agora estamos com quase, chegamos, passamos de 300, acho que baixou, né? Baixou de 300 agora? Tá. Segundo o boletim baixou um pouquinho. Baixou um pouquinho de 300, né? Que coisa, gente. Mas vamos caminhando e pela fé, né? Na certeza de que Deus vai cuidando de nós e a gente vai tendo cuidado que nos é possível. Então, Lucas, eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas, capítulo 16. Deus, através da sua palavra, Ele planta na nossa vida, Ele semeia na nossa vida, né? Ele planta e semeia. E o desejo de Deus, Isaías até conta uma parábola sobre isso, a parábola da vinha, que Deus prepara a gente, Ele planta no coração da gente, Ele deseja colher. E como é maravilhoso quando fazemos uma colheita. Voltando para Ribeirão, eu pensei, será que em setembro, em outubro, meu pai veio e nós plantamos um milho ali na casa, e eu pensei, será que agora em janeiro, voltando para casa, será que vai ter alguns grãos naquelas espigas lá? Será que vai dar um curau? Será que vai ter alguma coisa ali para a gente fazer um bolo, coisa do tipo? E para minha surpresa, eu comecei a tirar umas espigas lá e
e encontrei umas espigas lá com bastante milho. O mais gostoso é que esse milho virou curau. Que coisa deliciosa, né, irmãos? Quem gosta de curau, né? Tem gente que não gosta. Mas é maravilhoso saber que Deus também planta na nossa vida, assim como a gente lança semente na terra, na expectativa de que ela germine. E quando o fruto vem, Deus se deleita. Então pense nisso, deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração, porque é Deus plantando no coração da gente. Lucas 16, Jesus conta uma parábola de um mordomo chamado de infiel. Mas essa parábola do mordomo infiel, mesmo sendo um administrador infiel, Jesus retira da postura desse homem alguns ensinos para nós, e a partir dessa parábola ele faz algumas exortações, né, aos seus discípulos. Então eu quero ler rapidamente, já que eu te dei uma explanada geral do que se trata. Verso 1 diz assim: disse Jesus também aos seus discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar seus bens. Então, mandando-o chamar, lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo: que farei, pois o meu senhor me tira a administração? Trabalhar na terra não posso, também de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que farei para que, quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Então disse: toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou ao outro: tu quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: toma a tua conta, escreve 80. E elogiou o Senhor, não o Senhor Jesus, mas o Senhor, o patrão do administrador, elogiou o administrador infiel, porque houvera atiladamente. Outra tradução diz: porque procedera prudentemente. Porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu, verso 9, eu vos recomendo das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se pois não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem justa, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornardes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar a outro, ou se devotará a um e desprezará a outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isso e o ridicularizavam. Mas Jesus lhes disse: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Amém, meus irmãos? Graças a Deus, né? Quem nunca ouviu o ditado: negócio é negócio, amizade à parte? Já ouviu o ditado? Negócio é negócio, amizade à parte. Não vamos misturar negócio com amizade. Ou seja, a amizade vai até onde o negócio começa. Negócio começou, vamos esquecer que somos amigos. Vamos nos tratar como então? Não sei, como se não fossem amigos. Esse é o ditado popular que prevalece por aí, que por alguma razão, para justificar alguma coisa, foi inventado. Como nem sempre a voz do povo, ditado popular, é a voz de Deus, então vale a gente pensar nesse ditado. Até porque muitos problemas, muitos conflitos, muitas inimizades surgem por conta do dinheiro. Por exemplo, quem nunca ouviu falar sobre um conflito familiar
que surgiu por conta da partilha de uma herança. Irmão que se levanta contra irmão. Quem nunca ouviu falar de amigos que se converteram em inimigos por conta de um negócio, porque alguém se sentiu lesado, se sentiu trapaceado, enganado, enfim, coisas desse tipo acontecem aí no seio familiar, acontece na relação entre amigos, acontece em relações de negócio, de pessoas que se conhecem à distância e que passam a se estranhar ainda mais por conta de alguma coisa, algum negócio, algo que fizeram envolvendo o tal do dinheiro, envolvendo os reais que a gente conhece. A pergunta que vem: por que essas coisas acontecem? Por que amigos se convertem em inimigos por causa do dinheiro? Por que o dinheiro tem o poder de converter amigos em inimigos, de jogar irmão contra irmão? Por quê? Por que na partilha de bens, de repente, um irmão entra em conflito profundo contra o outro irmão, diz coisas ofensivas, houve ofensas também por sua vez de lá? Por que essas coisas acontecem? Por que você acha que quando envolve dinheiro dá tanto problema assim? Por quê? O que você acha? O que na sua opinião? Vou dar aí 1 minuto para você que está acompanhado, pessoa aí, não está com a esposa, pergunta para ela, pergunta para ele, e conversa, pergunta e ouça a resposta. Por que você acha que o dinheiro dá problema, assim, gera conflito entre as pessoas? Ouça aí o que ela tem para dizer, o que ele tem para dizer, se tem alguém conhecido aí que você pode. Sei que nós estamos evitando porque estamos nesse tempo, mas se você está com alguém do lado aí, conversa com ele aí, 1 minuto, tá? Enquanto eu tomo água, 1 minuto, você pergunta para ele ou para ela aí: por que você acha que o dinheiro tem esse poder? O que será, né? Por que o dinheiro tem esse poder? Bom, já deu 1 minuto? Não deu, né? Faz de conta que deu 1 minuto, tá bom? Só para a gente conversar um pouquinho. Olha só, por que o dinheiro tem a capacidade de jogar uma pessoa contra a outra? Bom, é uma pista. O texto que nós lemos, irmãos, trata-se de uma parábola, e a partir dessa parábola Jesus vai fazer as exortações, transmitir os seus ensinos. Muito provavelmente trata-se de um senhor que arrenda terras para algumas pessoas, era uma prática da época, e para cuidar do processo do arrendamento, do que seria pago no arrendamento, ele tem um mordomo, ou administrador, que é o sujeito da parábola. E o administrador é que vai dizer para quem arrendou as terras quanto é que ele vai pagar, vai tirar do que produz, vai tirar da produção, já que naquela época muito pouco se usava de moeda mesmo, de denário, que são as moedas da época, dinheiro mesmo pouco circulava. Então esse administrador é que determinava quanto cada arrendatário vai pagar para o seu patrão. Mas o patrão ficou sabendo que o sujeito estava administrando de maneira infiel aquilo que foi a ele confiado, estava prejudicando, defraudando o seu patrão, o seu senhor. E a partir da postura que ele tem, quando sabe que a administração lhe será tirada, e ele começa a reduzir o pagamento de cada arrendatário, ele começa a diminuir, a quantia que cada um deve a seu senhor. Aí então seu senhor elogia a prudência, porque o administrador pensa no momento em que ele estará fora da administração, como vai ser, ele se prepara para esse tempo. É interessante. Aí Jesus transmite a sua fala em cima disso. O que essa parábola tem de ensino? E uma das coisas que pode ajudar a gente a responder a pergunta lá, é que lá no verso 13, Mateus também, no capítulo 6, nós encontramos essa fala de Jesus, quando no verso 13 ele diz assim:
ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar a outro, ou se devotará a um, desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Ao que parece, Jesus já alerta os seus discípulos, aqueles que o seguiam, que o dinheiro pode nos cativar, que o dinheiro pode nos seduzir, que o dinheiro pode sim arrancar do nosso coração uma certa devoção e nos tornar seus servos. Isso já era assim naquela época e não é diferente nos dias de hoje, porque repare bem, se você transita numa rua em Ribeirão Claro, pleno domingo, ruas mais vazias, e aí você atravessando a calçada, atravessando a rua, pisa na calçada e encontra à sua frente, por exemplo, um pedaço de folha de caderno. Isso não te para, isso não te faz agachar, isso não te faz pisar em cima da folha, olhar para um lado, olhar para o outro, de quem é esse pedaço de folha. Mas se acontecer que nesse mesmo domingo você pisar sobre uma calçada, em frente a um comércio fechado, que é domingo, à tarde, rua vazia, e aí o que você avista é uma nota de R$200, R$200, e aí você olha, agacha, pega a nota, olha para um lado, para o outro, não tem ninguém, você não passa direto, ninguém avista uma nota de R$200 e passa direto, como se não tivesse visto nada. A gente passa como se não tivesse visto nada se é uma folha de caderno, mas se é uma nota de R$200, ninguém passa como se não tivesse visto nada. Aliás, aquilo é tão poderoso que você pode ter saído de casa mal-humorado e de repente o teu humor muda. Você achou R$200, é ou não é? Ou é bobagem? De repente você saiu de casa chateado com um cônjuge, ou com um filho, ou com um pai. De repente o teu humor muda, porque você encontrou R$200. Você olha para um lado, olha para o outro, a rua está deserta, não tem ninguém para dizer é meu, eu perdi, não aparece ninguém, o teu humor muda. Por que muda? Porque o dinheiro tem um poder, carrega em si essa capacidade de, se nós permitirmos seduzir o nosso coração, arrancar de nós uma certa devoção, mudar o nosso humor, mudar a rota, mudar as nossas escolhas, mudar as escolhas com quem vamos caminhar, com quem vamos conviver, com quem meu filho casa, com quem minha filha não casa, se vai ter condição, se não vai ter condição. O dinheiro tem certas influências sobre a vida das pessoas. Então, para Lucas 16, quem sabe Lucas nos responderia assim: você sabe por que dá tanta briga, conflito e inimizade? Por que amigo se converte em inimigo, envolvendo questões de dinheiro? Porque o dinheiro tem o poder de cativar corações. O dinheiro tem essa capacidade de concorrer com Deus nos nossos corações. E quando o dinheiro se torna uma coisa para além do dinheiro, se torna uma entidade espiritual, Jesus vai chamar de mamon, aí nós caímos no que a Bíblia chama de idolatria. Por que amigos se convertem em inimigos quando a questão é dinheiro? Muito provavelmente a resposta que Lucas daria é dizer por causa de uma idolatria, uma devoção ao dinheiro. Porque o dinheiro se torna em alguns momentos, quando mal visto, mal administrado, mal entendido, se torna uma entidade espiritual, exercendo influência sobre nós, mudando o nosso humor, mudando nossas decisões, mudando os nossos rumos, nossas escolhas. Então, quem sabe Lucas diria para nós, esses conflitos aí que surgem por relações financeiras decorrem do fato de a Bíblia entender que o dinheiro pode se tornar um ídolo para nós, e às vezes se torna um ídolo para nós. Agora, é interessante porque existe uma percepção errada, uma compreensão errada do dinheiro, e a parábola Jesus vai tentando corrigir, quando ele diz, por exemplo, no verso
no verso 10, quando ele diz: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Ele está se referindo sobre as riquezas desse mundo, hoje, na nossa linguagem mais atual, sobre o dinheiro. Quem é fiel no pouco, ou seja, para Jesus, quando Deus confia recursos financeiros para nós, quando Deus confia riqueza para nós, o que está vindo para a nossa mão não é o muito de Deus, é o pouco. É o pouco. Riquezas materiais é a quirera do reino de Deus, não é? Não sei se eu estou usando certa expressão, né? Porque essa expressão quirera eu ouvia muito no Paraná, né? Como eu morei muito tempo em Minas, mas quirera, até onde eu entendi a expressão assim, daquilo que é pouco, né? Não vale muito, é isso mesmo? Ou eu estou errado? É isso mesmo? Então, essa ideia do reino de Deus, quando Deus confia para nós riquezas materiais, isso aí é quase nada. Isso aí é um pouquinho do reino de Deus. Isso são as migalhas do reino de Deus. Jesus, quando o verso 10 vai falar disso, e fala da fidelidade, ele fiel no pouco. Para Jesus, isso é o pouco que Deus tem para dar para nós. Então, quando a gente se sente muito abençoado, porque começou a cair mais dinheiro para a gente, começou Deus a abrir portas para nós, e a gente tem condição de ganhar um pouco mais, a gente tem condição de, enfim, de algum modo, de avançar nessa área, não é porque nós estamos sendo muitíssimo abençoados. Isso aí é o pouco para Jesus. Isso é o pouco. Isso aí não é o muito, isso não é o maná. Isso não é a grande bênção de Deus para nós. Isso é um pouquinho de bênção. Esse é o entendimento que Jesus tem. Apesar de que, em alguns momentos, isso se torna a bênção para nós. Né? A bênção para nós. Quando o dinheiro se torna ídolo, ele se torna a bênção para nós. O Deus para nós. Mas Jesus está dizendo, isso é o pouco. Jesus entende que, por exemplo, esse é o pouco. O verso 11, ele vai usar uma outra expressão, ele diz: se pois vos tornardes fiéis na aplicação das riquezas de origem injustas, quem vos confiará? Se vocês não forem fiéis, quem vai confiar a vocês a verdadeira riqueza? Ou seja, essa não é a verdadeira riqueza. Essa não é a verdadeira riqueza. Existe um tipo de riqueza que é de ordem material, que também pode vir como fruto da bênção de Deus para nós, pode vir como fruto do nosso trabalho, dedicação, não tem nada de errado nisso, mas o que Jesus está dizendo, mas essa não é a verdadeira riqueza. Essa riqueza não enriquece um homem, uma mulher, uma criança, um jovem, um adolescente. Isso não nos enriquece de verdade. Isso aí é uma riqueza que ele chama de riqueza iníqua, ou o contrário do que ele diz no final, uma falsa riqueza. Essa não é a verdadeira riqueza, não é a riqueza celestial. Essa não é a riqueza de fato que o Pai tem para nós na eternidade, não é. Então a visão que temos sobre o dinheiro, sobre os bens materiais, podem também nos levar a esses conflitos com as pessoas, essas inimizades com as pessoas e com pessoas próximas. Porque nós temos uma visão do dinheiro que não é a visão de Jesus, é a visão do mundo. Até porque a gente ouve por aí que o dinheiro não traz felicidade, mas manda buscar. E a gente sabe que, por exemplo, quem chega numa festa ou num lugar com roupa de marca, sapato de marca, chega na moda, chega arrumado daquele jeito, daquele modo, então, e as pessoas olham e identificam a marca que aquela roupa tem, que aquele sapato, aquele tênis tem, a gente chama muito mais atenção, a gente é muito mais admirado do que quem chega com roupa surrada, do que quem chega com sapato surrado. Pode chamar atenção, mas a reação é de desprezo. Muito provavelmente ninguém vai dizer: eu queria entrar nessa festa vestido assim. Então o dinheiro tem esse poder de fascínio, de nos levar a uma posição onde de algum modo a gente atrai a atenção das pessoas, e nós queremos atenção, não
também não tem nada de errado nisso. Querer atenção. Criança nasce que é atenção. Não tem nada de errado. Querer atenção, querer ser amado. O problema é que no mundo nós somos influenciados pelo dinheiro e achamos que o dinheiro vai nos dar isso. E nos enveredamos por esse caminho, crendo que o dinheiro tem esse poder de nos dar, e nos dá às vezes. Uma falsa atenção, uma falsa admiração dos olhos que se fixam em nossa direção. Então, por conta disso, a gente se entrega a algumas brigas, a alguns conflitos e algumas inimizades, porque a gente deposita uma confiança no dinheiro, no recurso material, crendo que ele pode nos trazer algumas bênçãos. Agora, também é fato que o mundo que nós vivemos, irmãos, aí é que está o problema, o dinheiro se tornou algo necessário, porque o que comemos, nós colocamos comida sobre a mesa com dinheiro. A gente se veste e a gente precisa de dinheiro. A gente compra a casa para se cobrir, para se proteger da chuva, do frio, do sol, e a gente precisa de dinheiro. A gente precisa de dinheiro. E aí a gente se vê às vezes em conflito e inimizade por causa do dinheiro que a gente precisa. Aí a pergunta que vem, bom, se a gente precisa, o outro também precisa. Então o problema não é dizer eu não preciso, a gente precisa. O problema às vezes é não perceber que o outro também precisa. O outro também, aquele com quem eu entrei em conflito também precisa. E aí é que a gente começa a achar o que Jesus quer dizer para nós, né, sobre isso. Porque se por um lado a gente vive conflito, inimizade por causa do dinheiro, e isso não porque a gente olha para o dinheiro e vê dinheiro, mas o dinheiro se torna um Deus na nossa vida, como é que a gente sai disso? Como é que a gente se livra de viver em conflito com os outros, em inimizade, de viver sob a devoção, a tutela do dinheiro, de viver essa vida olhando para o dinheiro, tratando o dinheiro como se fosse algo além de dinheiro, fosse um Deus na nossa vida? Como é que a gente sai disso? Como é que a gente lida com isso, de maneira que nós sejamos livres? A primeira coisa, eu me lembro da expressão que Josué, lá no final do livro de Josué, quando ele diz, olha, escolhei hoje a quem vocês vão servir, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele começa e continua dizendo, bom, vocês querem servir ao Senhor, então jogue fora os ídolos. Jogue fora os ídolos. Então, como é que a gente lida com o ídolo? O ídolo a gente joga fora. E aí a primeira coisa que vem, bom, então se o ídolo é dinheiro, joga fora o dinheiro. Como é que a gente faz? Então a expressão bíblica, jogue fora o ídolo, é justamente esse ensino da palavra de Deus para que a gente recupere o lugar do dinheiro, recupere o lugar da pessoa, recupere o lugar da coisa, como coisa, dinheiro como dinheiro, pessoa como pessoa, não como ídolo. Não como ídolo. A gente recuperar o lugar do dinheiro como dinheiro, e não como ídolo. Agora, como é que isso acontece? Primeiro é a visão. A gente precisa deixar o Espírito Santo restaurar em nós a visão de que o dinheiro não é o filé mignon do reino de Deus. Deus abençoa a gente, mas o dinheiro não é, talvez filé mignon também está meio ultrapassado, né? Não sei. Não é a picanha do reino de Deus. O dinheiro não é necessário, mas não é a picanha do reino de Deus. Certo? Ou numa linguagem mais assim, dentro da minha realidade, não é o curau do reino de Deus, né? Usando o exemplo que eu citei do livro. Então o dinheiro não é picanha do reino de Deus. O dinheiro é as migalhas, é o pouco do reino de Deus. Dentre as coisas, dentre aquilo que Deus tem para nos abençoar, o dinheiro é a menor parte, é a menor riqueza, é aquilo que mais passageiro, mais corruptível, é o pouco,
É necessário, mas é o pouco. Enquanto a gente não entende isso, a gente trata o dinheiro como outra coisa, não como dinheiro. É bom quando a gente trata dinheiro como dinheiro, não como ídolo, não como Senhor. E começa isso a acontecer quando a gente deixa o Espírito Santo trabalhar conosco para nos mostrar: isso aí é o pouco, isso aí é o pouco, isso aí é o pouco que Deus tem para te dar. O muito ainda está por vir, o muito ainda está por vir. Isso aí não é a verdadeira riqueza. Isso aí pode te dar mais conforto, mas isso aí não enriquece você como pessoa. Isso pode te arrancar, pode te dar algumas possibilidades, isso pode te levar a alguns lugares, pode te possibilitar alguma viagem que você não poderia fazer sem esse recurso, mas essa não é a verdadeira riqueza, não se esqueça disso. Isso não enriquece você. Quem enriquece você é o Espírito de Deus. Quem enriquece você e eu é a palavra de Deus, é a comunhão que temos com Jesus e com os santos. Isso é que nos enriquece. Então, o caminho de se libertar, de deitar fora, jogar fora os ídolos, passa por abrir-se para que o Espírito Santo mostre para a gente qual é o lugar do dinheiro no reino de Deus, na visão de Jesus. A segunda coisa, eu diria que aqui nas palavras de Jesus, no verso 9, quando ele, ao encerrar a parábola, ele diz assim: eu vos recomendo das riquezas de origem iníqua fazer amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos os recebam nos tabernáculos eternos. Aí Jesus diria para você: você quer se libertar do dinheiro ídolo? Olhe para o dinheiro, olhe para os negócios que você faz e que vão surgir na sua vida, e olhe e veja, e use o dinheiro para fazer amigos, não para comprar pessoas, mas para fazer amigos. Esse homem, na função em que estava, ainda que seus dias estavam contados, usou a função de administrador para diminuir a dívida dos arrendatários, sabendo que dívida não paga no mundo antigo levava muita gente para a prisão. Dívida não paga no mundo antigo levava as pessoas para a prisão. Mateus 18, Jesus conta uma parábola do credor incompassivo. Ainda na Inglaterra, no século XVIII, nós encontramos relatos de pessoas que estavam presas. A história do metodismo: presas porque não pagaram a farmácia, estão presas. E John Wesley fazia os trabalhos de visitação nas cadeias e também encontrava nas cadeias pessoas presas porque não pagaram a conta na farmácia. E ele se mobilizava, entendia que era mordomo de Deus, se mobilizava com as pessoas para pagar a fiança desses homens que estavam presos porque não pagaram a conta, presos por conta de dívidas não pagas. E a Bíblia retrata essa realidade. Então esse homem usa, e aí Jesus pega o exemplo desse homem no verso 9 para dizer: olha, use as riquezas, use os recursos que chegar na tua mão para fazer amigos. Então essa história de que negócio é negócio, amigos à parte, essa aí não é a conversa de Jesus. Para Jesus, se ele fosse construir um ditado sobre isso, quem sabe ele diria: olha, negócio é negócio. Quando você fizer um negócio, aproveite para fazer amigos. Quando você fizer um negócio com um amigo, aproveite para aprofundar a amizade. Para Jesus não existe essa diferença. Negócio é negócio, amizade à parte. Negócio é oportunidade. Se é um negócio com estranho, é oportunidade de fazer um amigo. Se é um negócio com amigo, é oportunidade de aprofundar a amizade. Esse é um ensino de Jesus. Esse é o caminho de nós nos vermos livres do dinheiro como ídolo, e lidarmos com o dinheiro de maneira livre, dinheiro sendo só dinheiro, nada mais que dinheiro. E aí a gente usa os recursos que a gente chama de materiais para fazer amigos. Eu quero encerrar lembrando que assim como na Escritura nós encontramos pessoas que vão presas
porque não pagaram suas dívidas. E esse administrador evita que isso ocorra, quem sabe na vida daqueles alimentares. Assim também nós, quando nós nos colocamos diante de Deus, Deus, está aqui minha vida, está aqui meus recursos, está aqui meus dons, está aqui o que eu aprendi, está aqui as experiências que eu vivi. A gente coloca a serviço do reino de Deus, quem sabe muita gente que caminha para a prisão, que caminha para o cativeiro, deixará de estar lá, porque o teu irmão, a tua irmã, usou os recursos que Deus lhe confiou para fazer amigos. Quem sabe muita gente que está presa já vai ser liberta, porque você usa os recursos que Deus te confiou para fazer amigos. Por volta do ano de 2001, eu fazia faculdade de teologia, e um homem que os outros diziam, esse é um homem de Deus, um homem me encaminhou para uma terapia, num momento difícil na minha vida, difícil no meu casamento, difícil na minha vida. Eu até hoje não sei se foi ele que pagou, se ele levantou recurso. Eu fiquei fazendo terapia por um bom tempo, porque esse homem, que era alguém que hora ou outra eu via testemunhos sobre ele, um homem íntegro, um homem que sabia que dinheiro era para fazer amigos, não para comprar amizade, mas para fazer amigos, para abençoar a vida das pessoas, e abençoou a minha por um bom tempo. Eu quero te convidar nessa noite a se colocar de pé diante de Deus, colocar a sua vida diante do Senhor. Quem sabe nessa noite você pode orar e dizer, Deus, eu quero que o Espírito Santo me ensine a fazer amigos. Esse ano de 2022, muitos, quem sabe, alguns negócios eu vou fazer pequenos, outros envolvendo maiores quantias, outros menores quantias, não importa. Ou não se tratará de um negócio, mas eu quero, Deus, que os recursos que o Senhor me colocou na mão, os dons que o Senhor me deu, seja para granjear amigos, seja para fazer amigos, e se for um negócio mesmo, que seja para fazer, minha oração seja, não que eu me dê bem ou me dê mal no negócio, Deus, me ajuda a fazer mais um amigo nesse negócio que eu vou fazer. Então me ajuda a pensar em mim, mas também na outra pessoa que está do lado de lá, porque eu quero fazer amigos, assim como Jesus me ensinou. E quando você ouve essa canção, fale com Deus sobre isso, em nome de Jesus. Até
frutificamos, ó Pai, somos fruto dos teus sonhos, do teu querer, da tua vontade, Pai. A tua vontade para nós também é que nós olhemos para os recursos que tu colocas na nossa mão, Senhor. Ó Deus, sabendo o que eles são, sabendo o lugar que eles ocupam, de modo algum nos deixando cativar, nos deixando levar, conduzir e nos tornando servos de alguma coisa, de modo que os recursos se tornem uma entidade espiritual, um ídolo na nossa vida. Mas nessa noite, Espírito Santo de Deus, nós queremos te louvar porque o Senhor está trabalhando, está ministrando aos nossos corações, está nos lembrando, ó Deus, qual é a visão que o Senhor tem sobre as coisas, qual é a visão que o Senhor tem sobre os bens materiais, sobre o dinheiro, ó Pai, louvado seja o teu nome. E nós queremos olhar, ó Deus, com gratidão para tudo que o Senhor coloca na nossa mão, mas queremos também entender o que é riqueza iníqua, o que é riqueza passageira, o que é riqueza corruptível e o que é verdadeira riqueza. O que é verdadeira riqueza? O Espírito Santo de Deus, nós queremos olhar para aquilo que é chamado de pouco e perceber o que é muito. Aquilo que Jesus aqui nos chama de muito, nos ensina como sendo muito que vem de Deus. Ó Espírito Santo, nos dá esse discernimento na caminhada, para que nós não tratemos aquilo que aos olhos de Jesus é pouco como muito, aquilo que aos olhos de Jesus é muito como se nada fosse. Espírito Santo de Deus, nos ajuda a utilizar aquilo que tu colocas na nossa mão, Senhor, para granjear amigos, quem sabe para aprofundar amizades, Pai, porque o teu reino é um reino de amigos, amigas, que nós caminhemos assim, Senhor, que o ano de 2022 seja um ano que, dentre tantas coisas que o Senhor está trabalhando, já está trabalhando e vai trabalhar nos nossos corações, que também teu Espírito trabalhe em nós de tal modo que nós nos tornemos aqueles que usam os recursos para granjear amigos do reino de Deus, amigos e amigas do reino de Deus, para a tua glória, Pai, para teu louvor. Nós oramos, colocamos, ó Deus, a vida da igreja diante de ti, Senhor, os desafios que teremos, ó Pai, a liderança de 2022, 2023, os homens e mulheres que cooperarão, que ajudarão, os ministérios. Nós colocamos diante de ti os trabalhos, os planos, os sonhos que tu tens para nós, Senhor, como igreja aqui em Ribeirão Claro. Esse reinício, toma, Senhor, estende a tua mão sobre nós. Espírito de Deus, sopra sobre nós, sopra o teu vento de vida sobre nós, Senhor, sopra, Deus, sobre nós. Nos inspira como igreja, nos inspira como teu povo, a lidar com os nossos, os da nossa casa, a lidar com os amigos, com os colegas, com os vizinhos. Ô Jesus, em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Pai, que façamos isso, Deus, de modo a granjear amigos do reino de Deus, amigas do reino de Deus, para a tua glória, Senhor, que oramos, te agradecemos. Que o Senhor continue fortalecendo cada vida aqui, cada coração, que a tua palavra continue viva nos corações, que na tua presença nós caminhemos e na convicção de que não saímos da tua presença, que trabalhamos diante de Deus, que comemos e bebemos diante de Deus, que estamos lidando com os problemas da vida, mas estamos diante de ti, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, renove a tua presença em nós e a convicção em nós de que tu estás presente o tempo todo. Que a bênção do Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo se derrame sobre nós e que haja paz e alegria em abundância nos corações, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã.